Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versos 31 ao verso 37. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eu quero então hoje tratar com vocês sobre um esplêndido milagre. O Senhor Jesus Cristo, neste processo de ensino-aprendizagem, usou muitos recursos didáticos, pedagógicos, para transmitir aos homens a sua mensagem. Seus métodos eram variados e muito próprios a cada circunstância, a cada tempo, a cada pessoa. Talvez nós pudéssemos resumir os métodos que Jesus usou em 5 métodos. Primeiro, ele usou sermões, ele foi um pregador. Segundo, ele usou parábolas, ele era um grande mestre. Terceiro, ele usou respostas aos inquiridores, ou até inquisidores, até aqueles que queriam pegá-lo no contrapé. E ele usou as respostas para ensinar. Quarto, ele usou atitudes e comportamentos, ações, atitudes, decisões. E finalmente, ele usou milagres. Via de regra, os milagres que Jesus realizou eram também pedagógicos. Quase toda cura que Jesus operou tinha por trás uma lição espiritual. É por isso que o evangelista João usa a palavra sinal, ou sinais, para os milagres. Porque os milagres operados tinham uma lição espiritual por trás a ser transmitida. Uma espécie de a doença do corpo era uma imagem da doença da alma. E aqui vamos considerar este milagre. Este milagre registrado aqui em Marcos foi realizado por Jesus e só Marcos registra esse milagre. Só Marcos faz referência a este fato. E eu quero destacar então aqui algumas lições para o nosso ensino nesta noite. A primeira lição que salta aos olhos nesse texto é a compaixão de Jesus. Então todos com a Bíblia aberta comigo, vamos considerar primeiro o verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Por que é importante frisar isso? E aqui está a compaixão de Jesus. Porque se você voltar 1,5 páginas da sua Bíblia, você verá no capítulo 5, depois de uma tempestade, Jesus desembarcando nessa região de Decápolis, dentro de um cemitério de noite, onde havia um homem endemoniado,
tomado de uma legião de demônios, 6.000 demônios. E diz a Bíblia que Jesus o liberta, que Jesus o cura, que Jesus o salva, e que os habitantes daquela região vieram a Jesus, amando mais os porcos do que Jesus, expulsaram Jesus da sua terra. E o homem curado, liberto, salvo, suplica Jesus para acompanhá-lo. E Jesus: não, você não vai me acompanhar. Volta para casa, fala para sua família o quanto Deus fez por você. Agora o Senhor Jesus está de volta nessa mesma região de onde ele foi expulso, dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, trazendo àquele povo novamente a mensagem da salvação. Maravilhosamente, antes de Jesus ser expulso, ele deixa lá um missionário: eu estou indo embora, mas a minha mensagem fica. Eu estou saindo, mas um embaixador meu vai continuar aqui. E agora Jesus está de volta. E este gesto de Jesus de voltar a um lugar de onde ele for expulso, retrata para nós a sua grande benevolência. Mais do que isso, em segundo lugar, Jesus oferece uma espécie de segunda oportunidade para aquele povo. E Deus é tão compassivo que ele faz assim com você e comigo. A sua presença aqui hoje pode ser, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou lhe dando mais uma chance, estou lhe dando mais uma oportunidade. Eu não abro mão de falar o seu coração, eu não desisto de fazer uma obra na sua vida. E Jesus mais uma vez está nos dando essa grande oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, de ouvir a mensagem do Evangelho, retratando para nós que o Senhor não abre mão também da sua vida, como não abriu mão daquele povo da região de Decápolis. Mas esse texto traz para nós uma segunda lição, que é a súplica dos necessitados, e eu peço que você confira comigo, versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. A primeira coisa que eu chamo a atenção sobre a súplica dos necessitados é que eles creem que Jesus tem poder para curar esse enfermo. Ninguém leva alguém a Jesus se não crê que ele tem poder de fazer milagres, de curar os enfermos, de devolver a voz ao mudo, de devolver a audição ao surdo. Ninguém vem a Jesus se não tem convicção de que ele perdoa pecados, que ele salva, que ele liberta, que ele cura, que ele transforma. E o povo daquela cidade, ou daquelas cidades, compreendiam isso, que Jesus podia dar voz àquele homem gago, abrir os ouvidos dele. Mas por que eles entendiam isso? Por que eles fizeram isso? Porque certamente havia chegado nessa região a mensagem de que o Messias, quando viria, está lá em Isaías 35:5, que o Messias, ao vir, se abririam os olhos dos cegos e se desimpediriam os ouvidos dos surdos. Está lá a promessa do Messias. O Messias faria isso. E eles certamente já ouviram falar que Jesus era o Messias, o Jesus que eles haviam rejeitado e expulsado da terra deles, era o Messias, e Jesus está de volta à terra deles. E agora eles têm um amigo, eles têm um homem que é gago, que é surdo, e eles, entendendo que o Messias, quando viria, abriria os olhos dos cegos e se desimpediria os ouvidos dos surdos, levam este homem a Jesus, para que ele fosse curado. É curioso que esta palavra que aparece, que ele era gago, ela só aparece aqui em toda a Bíblia. Ela só aparece aqui neste Evangelho. E esta palavra retrata aquilo que lá na Septuaginta foi traduzido, verso de Isaías 35:6, a língua dos mudos cantará. Então a expressão gago aqui não era só gago, não, o cara era mudo mesmo.
É por isso que lá no último versículo, está escrito: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A impressão que tem é que o homem produzia um barulho, um ruído inarticulado, indecifrável, inaudível, incapaz de dizer uma palavra que tivesse sentido, nexo. E então o Senhor Jesus está aqui cumprindo o desejo daquelas pessoas que compreendiam que quando o Messias viesse, a língua dos mudos iria cantar, que os mudos gritariam de alegria. E Marcos viu o cumprimento da palavra de Isaías no ministério de cura do Senhor Jesus. Agora, me chama a atenção um fato. Volte de novo o seu olhar para o verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eu acho isso muito curioso, porque as pessoas esperam um milagre, mas escrevem a liturgia de como Jesus deveria fazer o milagre. Na cabeça deles, para Jesus curar, ele tinha que pôr as mãos. E é curioso que, embora eles estivessem vindo com essa expectativa de que Jesus faria daquele jeito, do jeito que eles queriam, com o método que eles queriam, Jesus não fez. Lembra lá do Eliseu e do Naamã? Quando Naamã chega leproso e ele é informado que tem um profeta de Deus, e o Eliseu nem recebe o camarada com as honras que ele achava que merecia, porque ele achava que ele era celebridade. E o pastor Ival pregou um sermão hoje sobre a questão da celebridade. Célebre, só Deus o é. E ele ficou muito aborrecido, porque o Eliseu disse: não, manda lá mergulhar no Jordão 7 vezes. Mas não é possível. E eu esperava que ele viesse, pusesse as mãos, fizesse uma oração assim, desse jeito, daquele jeito, para ser curado. Às vezes nós temos essa expectativa que Deus vai fazer do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso tempo, da nossa maneira, com a nossa liturgia. Todos nós, às vezes, achamos que Ele só pode fazer desse jeito, do jeito que eu entendo, né? E eu fico olhando, por exemplo, a história do José, né? O pastor Ival deu uma aula hoje e tratou desse fato que Deus falou lá para o Abraão, em Gênesis 15, 13, que a descendência dele iria para o Egito, passaria lá 430 anos. E o que nós jamais podíamos esperar é que a providência para a realização desse plano fosse uma providência carrancuda. Que fosse um José odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, levado para lá como escravo, chegou lá, foi revendido e sofreu 13 anos, injustiças e mais injustiças. E naquela providência carrancuda, a face de Deus era sorridente e Deus estava escrevendo um plano maior. Para que José compreendesse depois: vocês me mandaram para cá como escravo, mas foi a mão de Deus que me trouxe. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Então Deus é soberano para agir. Mas cuidado, Ele não vai agir exatamente do jeito que você gosta, do jeito que você quer, do jeito que você espera, do jeito que você tem expectativa. Ele é livre para agir. Ele é livre. Seu modo é superior ao nosso, Ele é melhor que o nosso. Mas notem comigo ainda que esses homens que levam esse homem, revelam uma profunda compaixão por esse enfermo. Porque o verso 32 diz que trouxeram esse enfermo. E pediram para Jesus, suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. E notem vocês, meus irmãos, que tinha multidões seguindo Jesus. E esse é um caso especial. E a coisa que eu quero levantar aqui é o seguinte: Jesus não trata com massa, Jesus não trata com o geral, Jesus trata com o específico. Nós estamos aqui com algumas centenas de pessoas, nós estamos com milhares de pessoas acompanhando a gente agora. Eu quero dizer que Jesus conhece você, está tratando com você. Ele sabe o seu nome, Ele conhece a data do seu nascimento. Ele conhece você até antes de você ser concebido. Ele sabe o seu endereço, sabe o seu CPF, tem a sua ficha. Ele sabe como é que você veio aqui, Ele sabe como é que você está aqui. E Ele lida com você.
a ponto de você pensar, meu Deus, Ele está falando comigo, é só comigo, porque é assim que Deus faz, Ele trata com você, com a sua necessidade, com o seu problema, com a sua luta, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua crise, com as suas doenças emocionais, existenciais. Jesus não considerou aquele homem meramente como um caso, Ele considerou aquele homem como um indivíduo. Mas mais do que isso, eles trazem esse enfermo, e eles têm a capacidade de intercederem por ele, conforme o verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eu acho isso aqui preciosíssimo, meus amados irmãos, porque aquele homem estava com a sua porta trancada para Deus, ele era gago, e aqui a ideia de gago era de mudo mesmo, e ele tinha as portas trancadas para os homens, ele era surdo, ele não podia falar e ele não podia ouvir. E é nessa conjuntura que tem alguém que suplica por ele. Aqui estamos aprendendo com esses homens. Quantas pessoas precisam ser levadas a Jesus? Quantas pessoas que você e eu poderíamos e deveríamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar as pessoas a Jesus? E pedir a Jesus, Senhor, essa pessoa está precisando de uma intervenção tua, essa pessoa está precisando de um milagre teu, essa pessoa está precisando de uma intervenção soberana tua. Ó Senhor, olha esta causa aqui, ó Senhor, ó o fulano aqui, ó Deus, aquele ali está precisando de um socorro, está precisando de uma ajuda. Quantas vezes nós nos omitimos em levar pessoas a Cristo, em suplicar ao Senhor por elas, sermos instrumentos nas mãos de Deus para a vida delas. Mas aí, notem comigo agora o método que Jesus vai usar para curar aquele homem. 6 são as circunstâncias que aconteceram neste milagre. Primeiro, Jesus não fez o que eles pediram. Impõe as mãos. Jesus não impôs as mãos. Ele faz do jeito dele, ele é livre, ele é soberano. Primeira coisa então, Jesus chamou o surdo mudo à parte. Olha aí o verso 33 comigo. Jesus tirando-o da multidão à parte. Por que Jesus fez isso? Tirou o cara dos holofotes. Talvez Jesus fez isso para que o doente ficasse mais à vontade. Para dizer o seguinte, olha, você não é um número na massa, você para mim é importante. Você é único, você é singular. Eu vim aqui cuidar de você. É com você que eu me importo. Segundo, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Olha a liturgia de Jesus aqui, olha o ritual de Jesus. Botou o dedo nos ouvidos, para quê? Para criar ponto de contato com seus sentidos, para despertar fé. Terceiro, Jesus pôs saliva em sua língua. Versículo 33. E lhe tocou a língua com saliva, para quê? Para indicar-lhe que algo deveria ser feito pela sua língua, e ele iria fazer isso. Quarto, Jesus levantou os olhos para o céu. É isso que está escrito aí, versículo 34. Depois erguendo os olhos ao céu, mostrando a sua total dependência de Deus. Quinto, está escrito aí no verso 35, suspirou. A ideia aqui é de um grande suspiro, mostrando que aquilo que machucava aquele homem, trazia dor àquele homem, segregação social àquele homem, mexia com ele. Os dramas nossos mexem com o coração de Jesus. Ele não é indiferente à sua dor, ele não está distante de você, ele se importa com você, ele sabe o que você está passando, e ele se importa com isso. Isso traz um suspiro na alma de Jesus. Mas em sexto lugar, Jesus pronunciou uma palavra de virtude, Efatá, Efatá, que quer dizer, abre-te. É a palavra de poder, é a palavra de autoridade, é a palavra do onipotente, é a palavra do médico dos médicos, é a palavra do Salvador, é a palavra que traz cura e libertação para aquele homem. Então nós poderíamos resumir esta liturgia de Jesus na realização desse milagre em 3 pontos. Primeiro,
Jesus realiza esse milagre longe dos holofotes, verso 33, Jesus tirando-o da multidão à parte. Eu fico encantado com Jesus, porque, pegando carona de novo na pregação de hoje de manhã, eu disse ao pastor que apreciei muito a mensagem, está na contramão das celebridades de hoje. Tem gente que quando aparentemente vai fazer um suposto milagre, ele chama a imprensa, ele acende as luzes, ele bota o microfone na boca da pessoa, ele faz propaganda, ele quer se enaltecer, ele quer aparecer. Alguns botam outdoor, outros fazem um discurso de autoelogio, outros batem palmas para eles mesmos, outros fazem um solo do hino, quão grande és tu diante do espelho. E Jesus chama o camarada para fora da multidão, sozinho, sem holofote, sem propaganda, sem espectadores, sem aplausos da multidão. Que lição magnífica! Eu quero mais uma vez enfatizar isso. Jesus não lida com a massa, ele lida com você. Ele se importa com você. Segunda lição que aprendemos é que Jesus cria uma ponte de contato com esse homem para despertar-lhe a fé. Jesus não só chama esse homem à parte, para dizer, agora é só você e eu, estamos aqui, só nós dois. Mas ele toca esse homem. Toca nos ouvidos, toca na língua. As duas áreas da vida dele que precisavam ser curadas, restauradas, restabelecidas, são tocadas. Jesus podia curar aquele homem e dizer, fica curado. Jesus podia curá-lo à distância, Jesus podia curá-lo ali presencialmente, Jesus podia curá-lo sem falar uma palavra, Jesus podia curá-lo apenas dando uma palavra. Mas Jesus dá um passo a mais. Ele está num território gentílico. Ele não está no meio dos judeus que conheciam a lei, que conheciam profundamente as escrituras, não. Ele está no meio de um povo que ouviu longamente, vagamente. Ele está no meio de um povo que talvez escutou aquele missionário que foi enviado para eles, o gadareno curado, liberto, salvo, que foi missionário, né, na terra deles. Talvez ele tinha uma informação tão pequena, tão ainda limitada, e Jesus cria pontes de contato para despertar no coração dele a genuína fé. Ele faz isso como tocou o leproso. Leproso que não podia ser tocado, tomado de lepra. E o homem disse para Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. Imediatamente o homem ficou limpo. E diz o texto que esse homem, ao ser tocado por Jesus, e Jesus proferindo a palavra de virtude, efatá, que não é uma palavra mística, porque tem gente hoje que quer usar a mesma palavra, efatá, como se a palavra fosse mística, como se a palavra fosse um mantra poderoso. Não, Jesus apenas usou uma palavra da língua dele, abre-te. O que criou tem poder para refazer. E Jesus está aqui hoje para abrir os seus ouvidos espirituais, para abrir a sua língua, para você glorificar a Deus. Então o terceiro aspecto então é que Jesus pronuncia essa palavra de poder, no verso 34, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Amados irmãos, eu quero dizer hoje a você que Jesus está aqui. E Ele é o que pode pronunciar essa palavra com virtude. Porque o poder não está na palavra proferida, está naquele que proferiu a palavra. E hoje Ele pode abrir a sua boca, hoje Ele pode abrir os seus ouvidos, hoje Ele pode abrir o ventre de mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo. Porque Ele faz com que uma mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Hoje Ele pode abrir aqui as prisões, as cadeias
do vício, das mazelas morais. Hoje Ele pode abrir o coração para a fé salvadora. Hoje Ele pode abrir as Escrituras e tirar a venda dos nossos olhos, para entendermos quem Ele é. Ele está aqui hoje, com esta palavra de poder. Mas em quarto lugar, veja comigo o verso 35, que Jesus cura o enfermo imediata e completamente. Está escrito assim: abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Se você ler os milagres operados por Jesus, não houve aquele tipo de milagre que a pessoa está curada, mas a pessoa sai capenga, sai mancando, os sintomas ainda estão lá, né? Aí tem gente que está curado, joga a muleta, o cara sai troncho. Não, com Jesus não tinha isso não. Está curado mesmo. Sem nem fazer fisioterapia. Paralítico de 38 anos sai pulando. Está enxergando mesmo. Não precisa usar óculos com tantos graus, mas não. Está ouvindo. Você bateu o aparelhinho para melhorar a audição. Não está escutando mesmo. O gago não tropeça mais nas palavras. Fala fluentemente. Eu quero dizer para você hoje, meu amado, que Jesus está aqui e Ele pode curar você, e Ele pode perdoar você, e Ele pode salvar você totalmente, completamente, imediatamente. Quinto lugar, olha comigo o verso 36, Jesus proíbe a publicidade do milagre. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Talvez você pergunte, por que Jesus proibiu de divulgar? Não é uma coisa boa? É coisa boa, tem que falar. Quando você vai olhar o contexto, por que Jesus proibiu que alguns milagres operados por Ele não fossem proclamados? É porque ali estava naquela semana, naquele tempo, naqueles dias que antecederam a caminhada de Jesus para Jerusalém. E ele já estava fechando a sua agenda de ministério na Galileia, indo para a Judeia, para a festa da Páscoa, onde ele avisadamente disse aos discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Então o que Jesus está querendo é o seguinte: Ele não queria que o dia da sua crucificação fosse antecipado, nem que as pessoas focassem a atenção nos seus milagres. Antes Ele queria que todos entendessem o principal propósito para o qual Ele veio ao mundo. Porque não pensem vocês que Jesus desceu da glória, se esvaziou, se fez carne, apenas para realizar milagres. Curar os enfermos, libertar os cativos, endemoniados, ou limpar os leprosos, ou ressuscitar os mortos. Ele fez isso como sinal, como evidência, como prova de que Ele era o Messias, de que Ele era o enviado de Deus. E a prova de que Ele era o Messias é que o Messias veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer, Ele veio para ir para a cruz, porque foi lá na cruz que Ele decretou a nossa libertação. Foi lá na cruz que Ele comprou-nos e redimiu-nos do pecado e nos salvou com o seu sangue. Ele não queria que as pessoas pensassem que Ele era apenas um operador de milagres, que Ele veio apenas para resolver os nossos problemas do aqui e do agora, os nossos problemas imediatos, terrenos, temporais, materiais. Ele queria sim que as pessoas entendessem que Ele era o Messias que veio para salvar, para nos libertar, para nos arrancar do império das trevas para o reino da luz. Por isso, Ele proibia as pessoas de dizer, para as pessoas não ficarem confundindo qual de fato era a sua missão. Mas eu quero concluir trazendo aqui algumas implicações ou aplicações desse milagre. Vamos pensar primeiramente na surdez. O homem era surdo. Hoje, quando você fala em surdez, há vários tipos de surdez. Existe a surdez congênita, existe a surdez temporária, existe a surdez artificial, existe a surdez moral. O que seria isso? A surdez congênita é quando a pessoa nasce com a deficiência física. A surdez temporária é
como aquela surdez de uma criança, que ela ainda não entende os sons e a linguagem, mas logo mais ela estará entrosada, entendendo tudo e falando tudo. Terceira surdez artificial é a surdez dos estrangeiros, que você está falando, mas ele não está entendendo o que você está falando. Como a nossa irmã, esposa do pastor, que nos visitou hoje de manhã. Ela não fala o português. E nós estávamos falando, ela não estava entendendo nada, porque não é a língua dela. Existe a surdez moral, é a surdez daqueles que não querem ouvir, que tapa os ouvidos à voz de Jesus, que Jesus alerta e ele faz de conta que não está entendendo ou não quer escutar. Meus amados, quais seriam os significados dessa surdez? Me permita compartilhar. Primeiro, surdo é aquele que é indiferente aos lamentos e aos sofrimentos dos pobres e doentes, dos necessitados e aflitos. Isso é surdez, sabia? Uma das bênçãos desta igreja é que ela tem procurado ouvir o clamor dos aflitos, dos nordestinos que precisam de água, dos irmãos da Ucrânia que precisam de ter uma família, uma igreja que os acolhe, os refugiados. São milhões. Do pobre que está passando necessidade e precisa de uma cesta básica lá para atender a família dele. Se nós não ouvirmos o clamor dos necessitados, nós somos surdos, deficientes. Jesus alertou: estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive forasteiro e não me abrigaste. Segundo, surdo é aquele abastado que se isola nos seus palacetes, cercado de altas muralhas, de cães adestrados, de guardas armados, para que até lá não chegue a voz do pobre e do necessitado. É surdez. Como Jesus pontuou aquele homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e que todo dia regalava nos seus banquetes, e à porta dele havia um mendigo chagado, querendo comer as migalhas que caíram nas suas mesas. Às vezes nós não queremos ouvir, nos incomoda ouvir o choro, o grito desesperado do que precisa de um braço estendido, de uma mão estendida, de um bolso aberto, de uma casa aberta. E esta igreja quer ouvir a voz que clama por socorro e por ajuda. Terceiro, surdo é aquele que tem os ouvidos fechados aos conselhos e admoestações do bem. Quantos filhos surdos para o conselho dos pais? Quantos filhos que não escutam o conselho: meu filho, não vá, não faça, não ande com esse, com aquele, não vá em determinado lugar, não faça isso. Quantos filhos arruinaram a sua vida, quantos filhos fizeram casamentos atropelados, porque não ouviram o conselho dos pais, foram surdos ao conselho dos pais. Quinto, surdos são os magistrados, os homens da lei, que se deixam subornar, que pervertem a justiça, que corrompem o direito, que inocentam o culpado e condenam o inocente. Surdos à justiça, que tantas vezes torcem as leis, corrompem as leis, são comprados para fazer injustiça e não escutam a voz dos inocentes. Surdos, sexto lugar, são aqueles que deixam de ouvir os alertas da palavra de Deus. Se hoje os ouvirdes a sua voz, diz a Escritura, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma surdez terrível. Deus fala e você não escuta, Deus alerta e você não escuta, Deus exorta e você não escuta. Mas me permita, para concluir, pensar também numa aplicação para a questão da mudez. Mudo é o homem que não fala, não diz com palavras o que pensa, o que sente. Mudo é aquele que tem os lábios cerrados pela doença, pelo medo, pela conveniência, pela conivência. Quais são os tipos de mudez? Aplicando espiritualmente esse texto. Primeiro,
Mudos são os tipos amorfos, abúlicos, que não se decidem e não se firmam. Fazem do silêncio a estratégia da omissão para viver no comodismo, na inércia, na indefinição. Mudos, em segundo lugar, são aqueles que se omitem a verdade. O disfarce da verdade é tão reprovável, meus irmãos, como a mentira. É por isso que Jesus, no seu ministério, deu atenção aos publicanos, aos que eram da escória da sociedade, em vez dos fariseus hipócritas, que viviam uma vida de hipocrisia, de falsidade, de propaganda enganosa. Mudos são os lábios que não oram. Mudos são os lábios que não adoram a Deus. Mudos são os lábios que sabem murmurar, de reclamar, mas que não agradecem. Mudos são aqueles que deixam de levar a mensagem da salvação à sua casa, à sua parentela, ao seu bairro, à sua vizinhança, ao local do seu trabalho. Você é um agente, às vezes secreto do reino de Deus. As pessoas estão lá, indo para o inferno, indo para a perdição, e você não avisa, e você não fala, e você não proclama, e você não testemunha. Mudez espiritual. Alguém já disse que o mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela loquacidade dos incrédulos. Mas eu quero concluir com o verso final. Olhem comigo o verso 37, por favor. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eu quero dizer para você que quando Jesus faz um milagre, as pessoas se admiram. E as pessoas vão se admirar ao ver o milagre de Jesus na sua vida. A mudança, a transformação. Elas vão se admirar. Alguns não admiram mesmo. Nada em Cristo. Chegaram a acusar Jesus de Beelzebu, de endemoniado, de beberrão, de comilão. Não admiram, apesar da beleza dele. Alguns admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram quem Cristo é. Mas louvado seja Deus, meus amados irmãos. Hoje você e eu viemos aqui porque nós admiramos Jesus, quem Ele é e o que Ele faz. Mas finalmente os milagres de Cristo revelam as obras perfeitas de Deus. Quando o Senhor criou todas as coisas, está lá em Gênesis capítulo 1. E então, Ele deixa para o final a sua obra-prima. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E tudo que Deus tinha feito, Deus tinha dado nota: bom, 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 bom. Quando Deus encerra a criação, com a obra-prima da criação, o homem e a mulher, Deus deu uma nota máxima: muito bom, muito bom, muito bom. E agora, o mesmo que criou as coisas visíveis e invisíveis, tudo tem feito esplendidamente, a ponto de fazer ouvir os surdos e falar os mudos. Ele tem feito esplendidamente essa coisa na sua vida. Você é um milagre da graça? Eu quero que você cure a sua fronte, por gentileza. Nós vamos orar. Porque o mesmo Jesus Todo-Poderoso está aqui. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. E Ele não só fez, Ele faz e continuará fazendo. E hoje Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. O que é que você está precisando? Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Mas há poder nele para dizer na sua vida: Éfatá,
E o milagre acontece. E as correntes se quebram. E a luz chega. E a voz do Evangelho ecoa. E tudo se faz novo na sua história e na sua vida. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Porque nesta noite a tua palavra tão preciosa e rica foi lida, foi exposta. Mas reconhecemos, ó Deus, que nós só podemos falar aos ouvidos. E só o teu Espírito pode falar aos corações. Então, Deus, aquilo que nós não podemos fazer, fazes tu, ó Senhor. Aplica esta palavra ao coração daqueles que estão lá nos assistindo em casa, nos mais diversos lugares do mundo agora. Aqueles que estão lá em casa, com as suas lutas, com os seus dramas, com as suas deficiências. Faz um milagre, Senhor. Manifesta o teu poder. Aqueles que vieram aqui hoje a esta casa, congregados aqui conosco, ó Deus, tu conheces cada pessoa. Tu conheces a história de cada um. Onde a tua mão precisa tocar na nossa vida, toca naquela área que precisa ser tocada, que precisa ser curada, que precisa ser restaurada. Oh meu Deus, manifesta o teu poder nesta noite. Glorifica o teu santo nome, exalta o teu santo servo Jesus. E faz milagres aqui, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado, para que Jesus seja honrado, para que a tua glória se manifeste neste lugar. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Deus, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Eu quero pensar um pouco com vocês, irmãos, sobre o tema as 7 mensagens da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E ali naquele patíbulo de horror, naquele leito vertical da morte, o Senhor Jesus Cristo ficou até às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Na cruz o Senhor Jesus Cristo proferiu 7 palavras, transformando aquele cenário de pavor e vergonha num instrumento para a glória de Deus, abrindo para nós as cortinas da eternidade. A primeira palavra foi uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de graça e perdão, quando Jesus disse para aquele que estava à sua direita, arrependido na última hora: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de solidariedade e responsabilidade filial, quando disse para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra foi uma palavra de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra foi de sofrimento agônico: tenho sede. A sexta palavra foi uma palavra de vitória: está consumado. A sétima palavra foi uma palavra de rendição: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu, e Jesus foi sepultado. Mas no primeiro dia da semana, Jesus, que estava nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. E esta verdade magna é anunciada aqui nesse texto. E preciso lhes dizer que as melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram do túmulo vazio de Jesus. A morte foi vencida. A morte não tem a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. E hoje nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive, nós também viveremos. Meus amados irmãos, a primeira verdade, ou a primeira mensagem da ressurreição, proclama que os excluídos são privilegiados. Chama a sua atenção para o verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Veja o verso 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Veja o verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Notem que Jesus, ao ressuscitar, não apareceu primeiro a Pedro, não apareceu primeiro a João, não apareceu primeiro aos discípulos, não apareceu primeiro às autoridades religiosas de Israel. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Madalena, às demais mulheres da Galileia. Naquele tempo, o testemunho da mulher não era aceito nas cortes. E Jesus vira a mesa da história. E Jesus altera o cronograma dos homens. E Jesus aparece em primeiro lugar aquelas que eram excluídas.
aquelas que não tinham na época a liberdade ou o direito de serem representantes diante de uma corte. E o Senhor Jesus então aparece àquelas que eram excluídas, porque embora excluídos pelos homens, mas são recebidas com prioridade no reino de Deus. Até porque essas mulheres da Galileia foram aquelas que mais expressaram devoção a Jesus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 3, foram essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus. Foram essas mulheres que, quando Jesus subiu para Jerusalém, corajosamente, sabendo que ele ia para morrer, subiram com ele. Foram essas mulheres que, quando ele foi crucificado, os discípulos se acovardaram e fugiram, exceto João. Mas essas mulheres estão lá quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como ele foi sepultado. No primeiro dia da semana, não foram os discípulos, nem Pedro, nem João, nem os demais, que foram ao sepulcro de Jesus para levar perfumes, foram estas mulheres. E estas mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Estas mulheres são as primeiras pregoeiras e mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Estas mulheres, excluídas pelos homens, são privilegiadas por Jesus, porque no reino de Deus, os excluídos são privilegiados. Louvado seja Deus. Segunda mensagem que esse texto nos apresenta, a ressurreição, é que esta mensagem da ressurreição proclama que os caídos podem ser levantados. Olha comigo o versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Notem que Jesus está dizendo isso, e ele não prioriza Pedro, ele não diz aqui, o anjo não diz, mas ide dizer a Pedro e a seus discípulos. A ordem aqui é importante. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Mas por que isso, uma vez que Pedro era discípulo? Por que isso, uma vez que Pedro sempre veio como o primeiro nome da lista dos discípulos? Porque a essas alturas o Pedro não se sentia mais discípulo. O Pedro que havia dito para Jesus, quando desciam do cenáculo para o Getsêmani, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E esse mesmo Pedro que devota fidelidade incondicional, esse mesmo Pedro que se julgava melhor e mais valente e mais fiel do que os demais colegas, este mesmo Pedro que é capaz de pegar uma espada e decepar a orelha do malco, é o Pedro que se acovarda, é o Pedro que nega Jesus, é o Pedro que jura que não conhece a Jesus, é o Pedro que blasfema dizendo, eu não sei quem é este homem. E agora este Pedro está acuado pelo próprio medo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, é apenas pó. Ele é uma contradição, ele é uma mentira, ele é um fake news. Ele te diz o melhor e é o pior, se diz o primeiro e é o último. E nesse momento, irmãos, quantas pessoas que um dia na caminhada da vida fracassaram, que mesmo crentes, sinceros, verdadeiros, mas confiando em si, tropeçaram. Quantos que talvez hoje estão manchados pela dor de terem tropeçado, de terem caído, de terem envergonhado o nome de Cristo, de terem negado o nome de Cristo, de estarem completamente arruinados pelas circunstâncias da vida. Pedro não se sente discípulo. Pedro negou a si mesmo, Pedro negou o seu Senhor, negou a sua fé, negou o seu discipulado, negou o seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Bendito seja Deus, porque hoje o Senhor Jesus está aqui também, para levantar o caído, para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade.
para ter você a possibilidade de um recomeço. Talvez você veja aqui hoje com o coração apertado, talvez você tenha caído reiteradas vezes, talvez você tenha negado a Jesus repetidas vezes, talvez você olhe para dentro de você e diz: meu Deus, eu não tenho mais jeito, para mim não tem mais saída, para mim não tem mais solução, pois Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida, Jesus está aqui hoje para botar você de pé, Jesus está aqui hoje para perdoar você, apagar o seu passado e dar a você uma nova chance daqui para frente, para você ser um instrumento nas suas mãos. Esta é a mensagem da ressurreição. Bendito seja o Senhor. Qual a terceira mensagem da ressurreição? A ressurreição proclama a gênese de uma nova criação. Olha comigo, por favor, o versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Vejam vocês que Deus começou a criação no primeiro dia da semana. E conclui a criação no 6º dia da semana. E descansa no 7º dia da semana. Mas agora, o Senhor começa a nova criação, também no primeiro dia da semana. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui no domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, quando Deus começa uma nova ordem, quando Deus começa um novo tempo, quando Deus traz à luz a redenção, quando o Senhor Jesus Cristo, nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte e mata a morte, e traz para nós a salvação, a redenção, a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui neste dia, a obra da redenção inaugurada, um novo mundo, um mundo espiritual. E se você hoje está andando aqui, é uma nova criatura em Cristo, um novo mundo começou. O domingo é este dia da celebração, o domingo é este dia, o dia do Senhor. O domingo é esse dia em que Jesus Cristo venceu a morte, matou a morte e ressuscitou como primícias dos que dormem. É por isso que nós adoramos ao Senhor no dia do Senhor. Notem vocês, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana. A igreja cristã se reunia para celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Você e eu, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, estamos aqui. E por que nós estamos aqui? É porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria história para contar, não haveria redenção para nós, não haveria perdão para nós, não haveria cântico dos nossos lábios, não haveria vida eterna para nós, não haveria céu para nós. Ele ressuscitou, uma nova ordem foi inaugurada, e por isso você e eu estamos aqui hoje para adorar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, aquele que começou uma nova história na nossa velha história. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de trazer aqui, a mensagem da ressurreição. A ressurreição proclama que o cristianismo não é apenas uma instituição, que o cristianismo não é apenas um credo, que o cristianismo é, na verdade, um movimento. Olha comigo o versículo 7, por gentileza. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Preste atenção, ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Notem comigo que o cristianismo é muito mais do que uma instituição. É muito mais do que uma organização. O cristianismo é muito mais do que um corolário de doutrinas, de credos, de crenças. O cristianismo é a religião do caminho, do movimento. O cristianismo é um organismo vivo que segue a liderança de Cristo. Ele está diante de nós. Nós não precisamos temer o amanhã, porque ele está na nossa frente. Nós não precisamos temer a morte, porque já venceu a morte. Nós não precisamos ter medo do julgamento, porque ele já nos declarou justificados diante do seu trono.
Nós não precisamos ter medo dos horrores do inferno, porque quem está em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós não precisamos ter medo da eternidade, porque Ele está lá na eternidade. Nós não precisamos ter medo da caminhada da vida, porque Ele vai à nossa frente. Nós seguimos o Cristo vencedor, nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós entramos por aquele que é a porta. Nós não precisamos ter medo, porque Ele está indo à nossa frente. Louvado seja Deus! Nós não pertencemos apenas a uma instituição, nós pertencemos a um movimento, porque o nosso Senhor está indo, liderando na nossa frente. Ele sempre está conosco, Ele sempre nos lidera, Ele sempre nos guia, Ele sempre nos acompanha. Mas, irmãos queridos, há uma quinta verdade, há uma quinta mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição proclama a transformação da rotina numa celebração de encontro com Jesus. Ainda o versículo 7, prestem atenção nisso. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Vamos entender isso aqui. Galileia era o local onde esses discípulos moravam. Todos eles eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que já a essas alturas havia suicidado, por ter traído Jesus, e não se arrependido. Galileia aqui é mais do que um lugar físico, é mais do que uma geografia. Galileia era o local onde eles viviam, onde eles trabalhavam, onde eles se relacionavam. Eu quero dizer para você que o Cristo ressurreto, Ele se encontra conosco, não apenas no templo, ou nós nos reunimos aqui no domingo, ou dia outros da semana para adorar. Jesus não se encontra conosco apenas numa conferência especial, num retiro especial, num acampamento especial. Jesus vai ao nosso encontro e vem ao nosso encontro, é lá na nossa Galileia, é lá no seu escritório, é lá na sua empresa, é lá no seu hospital, é lá no seu comércio, é lá dentro da sua casa, é lá na sua cozinha, é lá onde você trabalha, é lá onde você se relaciona, é lá onde você tem luta, é lá onde você tem angústia, é lá onde você tem dor. O Senhor encontra com você, é no cotidiano da sua vida, é na rotina da sua vida, é lá mesmo. E Ele vai encontrar com você lá para curar você, para restaurar você, para trazer esperança para você, para trazer um novo cenário na sua vida. Diz a Escritura que quando Pedro e os seus discípulos, seus colegas, quando discípulos foram para Galileia, Jesus não estava lá. E Pedro disse assim para os seus colegas: eu vou pescar, acabou para mim. Vou voltar para o passado, vou voltar para as redes, vou voltar para a minha empresa pesqueira, acabou para mim o meu sonho, não tem mais futuro, não tem mais esperança para mim. E diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba, a noite inteira trabalhando e nada. Estão retornando já de manhãzinha, as redes vazias, coração empapuçado de dor. E diz a Escritura que lá na praia tem alguém que eles não sabem quem é. Eles estão a 100 metros da praia, e este estranho que está do lado de cá pergunta para eles assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E o desconhecido para eles diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. E João, talvez mais sintonizado com as coisas espirituais do que Pedro, troveja nos ouvidos de Pedro: ô Pedro, é o Senhor, Ele chegou, Ele veio ao nosso encontro. E diz a Escritura que depois que eles lançam as redes e do lado direito, em obediência a Jesus, 153 grandes peixes começam a pular. Então, o Pedro está consciente de que é Jesus, e ele larga o barco, as redes, os peixes, e vai ao encontro de Jesus. E Jesus arma o cenário da queda de Pedro, armando ali um braseiro, porque só tem 2 lugares no Novo Testamento que tem a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus.
para Jesus curar a psique de Pedro, para Jesus curar as memórias de Pedro, para Jesus curar os traumas de Pedro, para dizer: ô Pedro, eu botei esse braseiro aqui, meu filho, para você lembrar de uma coisa: na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você, no mesmo cenário que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar, no mesmo lugar que você foi derrotado, agora você vai ser vitorioso. Aqui eu quero trazer uma nova esperança para você, um novo recomeço para a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. O Senhor está vindo hoje ao seu encontro, aí na sua intimidade, aí na sua geografia, aí na sua vida, aí no seu casamento, aí na sua família, aí na sua parentela, aí no seu trabalho, para levantar e restaurar a sua vida. Ele vem ao nosso encontro, é na nossa Galileia, no cotidiano, para nos encontrar. Mas há uma sexta lição que eu gostaria de partilhar, a sexta mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição proclama, meus irmãos, que a vitória sobre a morte é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. Olha comigo o versículo 8, por favor. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Um Cristo morto não produz impacto em ninguém. Um Cristo vencido pela morte é digno de dó, de comiseração. Um Cristo esquálido, caquético, preso numa cruz, não pôde salvar nem Ele mesmo. Mas o Cristo vencedor, que matou a morte, que triunfou sobre a morte, que triunfou sobre o diabo e seus asseclas, que dá vitória a você, ele produz assombro, temor, ele impacta a vida. E você agora pode perceber que nesse confronto com o poder de Jesus, que opera milagres, que cura enfermos, que acalma as tempestades, que levanta o morto da sepultura, lidar com esse Cristo é lidar com seus milagres. Que milagres? As transformações profundas. O morto ressuscita, o endemoniado que tem 7 demônios é liberto, aquele que estava arruinado pela vida é recuperado por Ele, aquele que estava perdido é encontrado, aquele que estava morto revive, aquele que não tinha esperança nenhuma encontra razão para a vida. Hoje, esse Cristo vitorioso, todo-poderoso, está aqui para impactar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar o cena do seu cotidiano, para virar a mesa da sua vida, para mudar o placar do jogo da sua história. Ele causa assombro, porque com Ele, caído é levantado, o covarde vira herói, e o fugitivo se apresenta para fazer a obra de Deus até os confins da terra. Bendito seja o Senhor. Mas eu quero concluir com a 7ª mensagem da ressurreição. A 7ª mensagem da ressurreição, meus irmãos, mostra para nós que a morte não tem a última palavra. Olha comigo o versículo de número 6. Aquelas mulheres foram ao sepulcro. Vamos ler primeiro o versículo 6. Ele, porém, lhes disse, o anjo disse às mulheres: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Vejam vocês que, no versículo 1, que essas mulheres compraram aromas para irem embalsamá-lo. Quando você lê no registro bíblico de João, foram comprados 100 libras de bálsamo, de unguento para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, José de Arimateia e Nicodemos compraram 25 quilos de unguento para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Mas essas mulheres que estavam vendo onde e como ele foi sepultado, quiseram fazer um trabalho melhor, com mais excelência. Quiseram demonstrar o mesmo amor que demonstraram em vida, demonstrar também na morte.
E bem cedo elas foram ao sepulcro. O cenário era de amor, de gratidão, de devoção, mas de tristeza. Elas estavam indo ungir um corpo morto, sem vida. E elas vão com uma preocupação: quem vai rolar a pedra? Os estudiosos da época dizem que essa pedra precisava de 20 homens para rolá-la. A pedra era grande. E o versículo 3 diz: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E diz o verso 4: olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Precisava de 20 homens para rolar a pedra. E elas estão indo com perguntas, com interrogações. Elas querem devotar a sua amizade, o seu carinho, o seu afeto, a sua gratidão a Jesus. Quando elas chegam, a pedra enorme já tinha sido removida. Elas entram, o túmulo está aberto. Elas chegam, o túmulo está vazio. Elas olham do lado direito, tem um anjo. Um anjo. E o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. O anjo diz para ela: eu sei, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Era a morte dominando, era a morte com as suas garras detendo o Filho de Deus. Mas diz a Escritura no Salmo 16 que ele não veria corrupção. E então o Senhor Deus, através do seu Filho, entra lá nas entranhas da morte, na casa da morte, no pavilhão da morte, no santuário da morte. E Jesus então mata a morte, arranca o aguilhão da morte, arranca o poder da morte, vence a morte e ressuscita. E quando ele ressuscita como primícias dos que dormem. Quando ele ressuscita, ele está dizendo para você e para mim: agora você não precisa mais ter medo da morte. Agora você pode dizer como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Agora para nós a morte não é mais uma tragédia. Morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Louvado seja o Senhor. A morte foi vencida. Meus amados, agora, o que tem a ver isso com você e comigo? É que esta mensagem precisa ser proclamada. As mulheres foram aos discípulos e eles não acreditaram nas mulheres. Aí, dos 2 caminhantes de Emaús, tiveram um encontro também com Jesus e vieram contar para os discípulos e eles não acreditaram também. E aí Jesus apareceu para eles e censurou a incredulidade deles. E agora Jesus prova para eles que está vivo. E diz para eles assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. E você que creu no Senhor Jesus, você que foi restaurado por Jesus, não pode agora guardar essa mensagem só para você. Você não pode se acovardar. Você não pode calar a sua voz. É hora de você se levantar, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, nos seus contatos, e mostrar ao mundo esta mensagem, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele liberta e que Ele vai voltar. Leve essa mensagem. Pode ter certeza, aqueles que saem levando essa mensagem têm a promessa de que os sinais vão acompanhar.
Os sinais vão acompanhar, Deus vai dar poder. É só ler o livro de Atos e tudo aquilo que está escrito aqui aconteceu para aqueles que saíram e pregaram. A palavra de Deus vai ser confirmada com poder para aqueles que saem e pregam, porque o Deus Todo-Poderoso, que está vivo, que está no trono, que governa a igreja, que governa a história, que dirige as nações, está com a sua igreja, e na medida que a igreja vai, Ele vai com a igreja, cooperando para a igreja, com a igreja, para que a glória de Deus se manifeste, para que os perdidos sejam salvos, para que a glória de Deus se manifeste salvadoramente na vida das pessoas. Então, é hora da igreja se levantar e agir. Vamos ficar em pé e vamos orar. A mensagem da ressurreição. Os excluídos são privilegiados. Os caídos são levantados. Um novo tempo, uma nova criação acontece. O cristianismo é um movimento e você, a religião, pertence à religião do caminho e você está seguindo a Cristo. A rotina é transformada num cenário de encontro com Cristo. O sobrenatural acontece na naturalidade da vida. E a morte não tem mais a última palavra. Essa é a grande mensagem do domingo. Esta é a grande mensagem que Jesus venceu a morte e Ele está aqui conosco. E Ele cuida de você e cuida de mim. Talvez você está abatido como Pedro estava e hoje Jesus quer levantar você. Talvez você foi excluído, como estavam as mulheres da Galileia. E Jesus hoje quer colocar honra na sua vida e fazer de você testemunha da sua ressurreição. Talvez a sua vida é de rotina amarga e difícil e Jesus quer encontrar você lá nessa rotina sua. Talvez você está com medo de morrer. Jesus está dizendo para você, olha, não precisa ter medo não, porque eu já passei por isso. Já enfrentei a morte, já matei a morte e agora você não mais vai ser retido pelas garras da morte. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração do teu povo. Que tu geres esperança, convicção, alegria, salvação, vida eterna nesta manhã, Senhor. Que a tua glória se manifeste neste lugar. E que o poder do Cristo ressurreto quebre algemas, liberte cativos, cure enfermos, salve os perdidos. E que hoje, nesta manhã, a tua glória enche esta casa. Nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.